Olá, eu sou Estela Tacada, do GRI Clube Real Estate Brasil, e você está acompanhando uma série produzida pelo Women in Real Estate Committee, com o apoio do nosso clube partner CBRE. Aqui você vai ficar por dentro do que é tendência e quais as perspectivas para os temas mais relevantes da indústria imobiliária, passando por funding, securitização, segmentos imobiliários e novos produtos. Tudo sob a visão da ótica feminina. Para conduzir essa jornada comigo, eu convidei Gabriela Gregório, Senior Valuation Manager da CBRE. Gabi, muito obrigada por aceitar estar conosco. Obrigada, Estela, pelo convite. Obrigada ao GRI pela oportunidade. E a nossa convidada de hoje é formada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial e iniciou sua atuação na BRZ Empreendimentos como coordenadora do Departamento Jurídico. Em 2013, tornou-se diretora comercial. Hoje é sócia e CEO da empresa. Mãe de 3 filhos, atua pela equidade de gênero no mercado da construção civil e, entre outros papéis, é especialista em assuntos ligados a empreendedorismo feminino, liderança no setor da construção civil, empreendimentos, construções, moradia e moradia de interesse social. Bem-vinda, Eduarda. Eduarda, você tem uma trajetória muito interessante na BRZ, passando pela coordenação do departamento jurídico até assumir a liderança da companhia e se tornar CEO. Quais foram os principais marcos dessa jornada e o que te motivou a assumir esses desafios? Eu adoro contar essa história porque a BRZ é uma empresa familiar e a gente tem o meu pai como sócio fundador. E eu tenho formação jurídica, né? Quando eu fiz a minha faculdade em Direito, eu tinha um grande sonho de seguir a vida pública e de fazer concurso e de ser juíza e realmente escalar, né? A gente muito novinha, na nossa família, eu tenho uma irmã que tem especialidade em arquitetura, um irmão especialidade em engenharia civil. Eu costumo dizer que o meu pai fez um dever de casa com uma lição de orientar a gente para ter vários executivos em papéis diferentes dentro de casa. E aí, a empresa era muito pequenininha. Quando a gente começou, nós éramos 11 pessoas, em Belo Horizonte ainda. E existia a coordenação do departamento jurídico, não existia nem estrutura física para ter uma gerência. A empresa começou a crescer. E a gente viu a oportunidade, né, logo após o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, da gente ter uma atuação, já que no DNA da empresa a gente tinha um background muito grande, uma experiência muito grande no segmento econômico. Quando eu me tornei, né, a coordenadora do departamento jurídico, durante alguns anos, cuidando das demandas do dia a dia, e a empresa ainda pequena, em fase de crescimento ainda. Além de coordenadora do departamento jurídico, eu cuidava do relacionamento Caixa. Então, hoje, a gente atua só com a Caixa Econômica como agente financiador dos nossos imóveis. E meu pai sempre falava comigo: minha filha, o relacionamento com a Caixa, somos nós que somos donos da empresa, que precisamos cuidar, porque isso é o core da nossa empresa. No primeiro momento, eu não via isso como muito importante, eu muito novinha, com meus 20 e poucos anos, né? Depois eu entendi essa importância, e a gente tinha um diretor executivo que precisou sair da organização de uma forma sem passagem de bastão, e a empresa precisou procurar no mercado um diretor comercial para tocar os negócios. Naquele momento, tendo em vista a dificuldade e o tamanho da empresa ainda, a gente tinha 3 empreendimentos. Em família, meu pai e meu irmão entenderam que, pelo fato de eu cuidar do relacionamento Caixa, eu seria a pessoa mais indicada para assumir o departamento comercial. E aí você pergunta quais que foram os marcos desses desafios, né? Logo quando eu assumo a diretoria comercial, isso para mim foi um marco muito grande, porque eu me lembro que eu estava hospitalizada, eu tinha passado por uma embolia pulmonar, e aí eu recebo meu pai e meu irmão no hospital. E os dois vêm conversar comigo, falam: não, a gente quer conversar um pouquinho sobre trabalho e tudo. E aí eles falaram: olha, a gente está no momento de transição, está muito difícil a gente encontrar agora no mercado uma pessoa que possa ocupar essa cadeira, e a gente queria saber se provisoriamente você pode assumir essa cadeira, já que você cuida o relacionamento com a Caixa, ele, querendo ou não, dentro do nosso escopo de modelo de negócio, a gente assina um instrumento particular de promessa de compra e venda, mas ele se concretiza com a assinatura do contrato com a Caixa, que tem força de escritura. Então, ele faz parte da venda como um todo. Tendo em vista que você cuida desse departamento, eu acho que dentro da empresa você seria a pessoa mais indicada.
E a minha reação foi assim, vocês estão ficando loucos, né? Porque eu tenho formação jurídica e eu extremamente certinha. Eu falei, como é que você vai pôr uma advogada quadrada? Eu falei, esse povo tá ficando doido. Né? Porque para onde que eles querem levar a empresa para me convidar para ser diretora comercial? Enfim, naquele momento eu senti um frio na barriga tremendo, mesmo porque eu tinha uma experiência advinda do dia a dia e da rotina da empresa, mas com uma base muito pequena de número de lançamentos, comercialmente falando. Eu participava, mas não de uma forma interina, né? E esse momento transitório, ele acabou sendo um momento que durou por mais tempo e por quase 7 anos eu fiquei na diretoria comercial da companhia. A gente estruturou a diretoria comercial, né? A gente criou processos, a gente ampliou a cidade de atuação. Então, foi quando a gente foi para São Paulo, a primeira cidade de atuação foi no sul de Minas, em Pouso Alegre. A gente abrangeu outras cidades em questões territoriais. E, para mim, foi um aprendizado tremendo, né? Depois disso, a gente já fazendo a questão da sucessão e a empresa já mais parruda, né? Já com um número maior de cidades. Hoje, a gente já tem 27 mil unidades entregues em 26 cidades. E hoje, a gente está com 17 estandes ativos, principalmente aqui no interior de São Paulo, a gente é muito forte, né? Foi sendo feita a questão da gente achar internamente. Na BRZ, a gente tem o hábito de valorizar os talentos internos e de fazer com que as pessoas façam a carreira e cresçam dentro da empresa. E aí eu tive, inclusive, uma demanda do próprio CAD, do Conselho de Administração, né? Os diretores tiveram essa demanda de mapear os cargos críticos para fazer a sucessão. Então, teve um processo de sucessão de uma pessoa que está com a gente há 14 anos, desde o início, e que era o coordenador do departamento jurídico, depois se tornou o head da área jurídica, e que foi quem eu escolhi para me suceder. Hoje, diretor comercial é o Dr. Anderson, né? E que é uma pessoa realmente diferenciada, assim, quando a gente fala de liderança inspiradora. E aí eu fui me preparando para assumir a presidência da empresa também. Então, na hora que você me faz essa pergunta dos marcos principais nessa jornada, eu vejo esses 2 pontos como pontos realmente marcantes, principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário e construção civil, e você tem uma posição feminina, né, em cargo de liderança num setor que é extremamente masculino, e a gente vê muitas poucas mulheres nessas cadeiras. Realmente, para mim, está sendo um desafio muito grande, mas muito gostoso também. Você é uma defensora da equidade de gênero no mercado da construção civil. Quais são os desafios nesse setor e também as conquistas nesse campo? E quais as iniciativas você acredita serem essenciais para aumentar a participação feminina no setor? Eu não sou uma pessoa a favor de ter numa mesa de diretoria apenas mulheres de forma nenhuma. Mas a presença feminina, ela realmente traz muitos benefícios. Vamos falar dos desafios primeiro. Muitas mulheres acabam enfrentando ambientes de trabalho hostil e que acaba desencorajando essas mulheres a entrarem e a permanecerem no segmento. Então, nós estamos falando da questão de assédio, da questão de discriminação, da questão de falta de respeito. Então, quando você está num fórum minoritário dentro da sua empresa, e eu acho que nós somos 3 aqui, eu estou vendo a carinha de vocês assim concordando, a gente já passou por isso muitas vezes. Se a gente não tem uma casca mais grossa, a gente desiste. Né? A gente desiste porque a gente passa. São brincadeirinhas que, para a pessoa que às vezes está fazendo, não é nada, né? Mas são situações que precisa haver esse respeito. Né? Existem também a questão da desigualdade salarial. Existem ainda hoje, em 2024, empresas que praticam, para mesmos cargos, salários diferentes para homens e mulheres. Né? Isso é outro desafio que a gente fala. Falta de rede de apoio também é um desafio muito grande, principalmente para as mulheres que querem ser mães. E eu vejo muita gente, às vezes, me perguntando, Eduarda, como que você tem filho e é empresária? Né? E é presidente de uma empresa? Tem muita gente que fala assim, eu optei por não ter filho para focar na minha vida corporativa, né, em detrimento da minha vida pessoal. Eu acho, gente, que a nossa vida é um equilíbrio. Né? E eu acho que esse conceito que existe nas empresas de que a mulher não pode exercer a maternidade é um conceito muito retrógrado. Isso existia no passado. Até porque a maternidade só te desenvolve mais, né? Te potencializa nas suas melhores
aptidões e skills, eu acho que só vem a melhorar, né? Eu vejo profissionais antes de serem mães e depois de serem mães, eu acho que elas só melhoram, né? E eu falo isso por mim e pelas pessoas com quem eu trabalho, né? Sem sombra de dúvidas. Né? E se as pessoas que pensam diferente disso, né, entendessem e pudessem saber a transformação que passa pela gente, depois que a gente se torna mãe, e o quanto nós nos tornamos, até repito falar, pessoas melhores e mais competentes para realizar as atividades corporativas, a questão das multitarefas, de fazer várias Sem coisas ao dúvida. mesmo tempo, de exercer os chapéus, de exercer a terceira e a quarta jornada de trabalho. Isso traz uma força muito maior para a gente. Sim. E na hora que eu falo de rede de apoio, eu estou querendo trazer aqui para todos os nossos ouvintes que você que quer ser mãe, não desista desse sonho, porque senão pode ser tarde demais lá na frente. Né? Então, Concordo com o abrace Eduardo. isso, procure empresas, né, que tenham essas políticas, procurem, eu sei que é muito difícil, mas a rede de apoio entre a gente e a rede de apoio, obviamente, para eu conseguir exercer, eu tenho 3 filhos, gente, em idades diferentes, uma de 10, um de 6 e uma de 2. Eu tenho uma quase bebê. Eu tenho 3 em Esse casa acidente também. Sabe? E tem gente que pergunta, como é que você dá conta? Gente, eu não dou conta. E tá tudo bem, não dá conta. A gente não precisa dar conta de tudo, A não. gente faz o melhor que a gente consegue naquilo que a gente está naquele momento, né? Eu sempre penso, eu tô aqui, eu tô focada, eu não tô com a cabeça lá, minha cabeça tá aqui, né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor naquilo que a gente pode naquele momento. Exatamente. Né? A cada dia basta o seu cuidado, né? Então, assim, quando eu falo de rede de apoio, você precisa, assim, eu moro porque eu sou de Belo Horizonte, minha família está em Belo Horizonte, então eu não tenho rede de apoio com relação a tios, tias, avós, né? Mas ter a rede de apoio familiar, com quem deixar o filho, num dia que você precisa ficar até mais tarde no trabalho, que você não vai conseguir buscar seu filho, você ter a condição, né, de pedir para uma avó, para uma tia, ou quem tem condição financeira de ter até uma babá para ajudar nisso. Não que você vai deixar de ser mãe, mas você vai conseguir tentar equilibrar seus pratos, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais equânime, né? E eu acho que isso acaba sendo consequência, a importância também, para mim isso é muito difícil, é um desafio da gente equilibrar, né, o trabalho com a vida pessoal. Não é só trabalho, mas também não é só vida pessoal. E vão existir momentos, ou alguns projetos no próprio trabalho, que o trabalho vai te exigir mais tempo, mas você vai contrapor e contribuir de outra forma. E eu gosto muito de falar de tempo de qualidade com os filhos. Porque tem muitas mães que ficam o dia inteiro com os filhos, mas não estão de fato com os filhos. E, por fim, para a gente concluir aqui com os desafios, e na hora que eu estava escrevendo para ter uma visão melhor dos desafios, eu vi que tinham muitos mais desafios do que conquista. Então, eu acho que isso ainda mostra né, a rampagem que a gente está fazendo, mas que a gente precisa fazer para a gente melhorar. A conscientização dos executivos do sexo masculino sobre a importância da equidade de gênero. Porque isso é algo que já é intrínseco neles, né? Então, é importante existirem políticas dentro das companhias e das organizações para que os próprios executivos do sexo masculino apoiem essas práticas dentro das empresas para a gente chegar no cenário intermediário. E aí, passando para as conquistas, né, a que eu vejo e que a gente pode, às vezes, trazer na prática é esse evento que está sendo realizado aqui hoje. Quando que a gente vê e com qual recorrência e com qual frequência um evento do mercado imobiliário onde a gente tem a presença apenas de mulheres executivas? Isso é uma conquista imensa e eu quero parabenizar o GRI, né, através da Estela, por essa iniciativa, pela iniciativa do Comitê de Mulheres. Se todas as empresas, se todas as companhias e todas as organizações tivessem essa visão, a gente conseguiria chegar e vamos conseguir chegar no nosso objetivo de uma forma muito mais rápida, né? As políticas de equidade, que a gente já falou aqui, né? Na prática, as empresas precisam criar essas políticas. Existem políticas na empresa de todas as áreas, por que não você ter uma política de equidade com uma meta de contratação, né, de mulheres? E não é só mulheres, né? Nós estamos falando de todos os... De diversidade. Diversidade e inclusão. Então, é uma política que abranja isso tudo. Como a gente está nesse fórum feminino, a gente está puxando aqui para o lado da mulher, né? E as organizações e redes profissionais voltadas para mulheres na construção civil. Então, a gente vê o próprio Mulheres do Imobiliário, que é liderado pela Elisa Rosenthal,
né? Existem grupos que acabam gerando rede de apoio entre essas executivas e faz com que a jornada ela acabe sendo mais leve, né? E aí, indo para a visão de futuro, iniciativa, Eduardo, o que você acha que de agora para frente pode ser feito e que deveria ser feito dentro das empresas e dentro das organizações e puxando principalmente para a construção civil? Então, a gente fala de programa de mentoria e networking, né? Então, criar programas de mentoria que vão conectar essas mulheres e líderes, né, no setor para ajudar a orientar e a motivar essas mulheres. Principalmente as gerações mais novas, né? Que vêm com alguns dilemas aí no início de carreira. E aí, a gente fala do apoio a retorno de carreira, né? Porque quando a gente é mãe, e eu falo muito, tá, gente? Eu tô aqui contando, falo assim, nossa, é tudo lindo. Quando eu tive a minha primeira filha, eu voltei da minha licença maternidade com 2 meses e meio. Eu precisei ir para uma reunião no Rio de Janeiro para fechar um contrato de PJ. E eu lembro que eu estava com protetor de seio e que eu levei a ordenhadeira dentro da bolsa, porque foi o primeiro dia que eu saí de casa e eu ainda amamentando, né? No meio da reunião, vazou o leite. Minha blusa estava toda molhada, eu fiquei tão constrangida. Eu fui para dentro do banheiro para ordenhar para esvaziar o leite que estava no peito. E a dor, e a culpa que a mamãe sente, né? Tipo assim, meu filho tem 2 meses e meio, eu tô aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita pressa de voltar. Sabe? Então, assim, é importante as empresas darem apoio a essas profissionais quando elas retornam essa pausa que elas fazem na carreira. Com políticas inclusivas, né? Assim, eu sei que todo mundo fica doido para voltar a trabalhar, ainda mais a gente que gosta disso, né? Mas criar um formato híbrido para que a mãe possa estar mais próximo do filho. A gente sabe que no primeiro ano de vida os filhos mensalmente precisam ir em consulta em pediatria e a mãe quer ir junto. Tem todas as vacinas, praticamente todo mês. A gente quer estar lá né? segurando a mão, né? Então, assim, eu acho que é importante ter essas políticas até para a retenção de talento dessas mulheres que pretendem realmente, né, conquistar, terem os filhos para ter essa conquista pessoal. E tem a mãe também que não se sente pronta para voltar, precisa voltar porque acabou o período da licença e ela precisa ter um apoio da empresa, né? Então, eu me vejo como você, Eduarda, né? Querendo voltar logo, né? Eu moderei um GRI aqui, a minha filha tinha 1 mês, a minha terceira filha. Aliás, nem tinha 1 mês, acho que ela tinha 3 semanas. Eu vim, moderei, participei, voltei para casa. Mas também tem as mães que se sentem extremamente abaladas em voltarem. Acho que a empresa, quando entende e dá esse suporte, né, para essa mãe, de repente, trabalhar alguns dias mais de casa, entende que é um processo de retorno, é uma adaptação, é uma vida nova, né, que isso é passageiro. As coisas voltam no eixo, mas algumas mães levam um tempo a mais. Então é importante que as empresas tenham essa consciência, essas políticas, né? O meu segundo filho, eu já fiquei uns 4 meses de licença, 3 meses e meio, quase 4 meses, mas em alguma reunião ou outra. E a minha terceira filha, que eu sabia que era a última quando eu tive, eu falei, gente, eu vou dedicar porque é a minha última. E aí a gente vê o tanto que o tempo passa rápido e depois, como diz minha pediatra, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, a gente mesmo que a gente esteja fazendo o melhor, a gente vai se culpar. Mas aí eu falei assim, gente, eu agora, quer saber? Eu fiz um combinado, eu falei, eu vou ficar 6 meses. E eu vou cuidar da minha filha, é a última, eu não vou ter mais. Você acredita que eu não amamentei a terceira? Lady Murphy. Na verdade, você tinha mais tempo. O seu tempo estava menor ainda, porque você tinha 3, né? São 3 para cuidar, não era só a terceira. Então, assim, essa questão, né? A gente trazendo do apoio no retorno da carreira, eu vejo como algo que é uma iniciativa que as empresas podem praticar e podem adotar, porque a gente vê que os índices de mães que retornam de licença maternidade, que são desligadas e demitidas, são imensos, principalmente quando elas têm gestores homens, porque não entende essa relação. E homens que às vezes não são pais, às vezes até homens que são pais também tomam essa iniciativa. A questão de recrutamento ativo, né? Você adotar práticas de recrutamento e políticas de remuneração variável nas metas de remuneração variável e corporativas e setoriais da sua empresa, isso que a gente mencionou aqui também, né? Metas para você ter essa igualdade maior. Hoje, dentro da BRZ, a gente já tem praticamente, do grupo de colaboradores, 50% é feminino, 50% é masculino. Mas na hora que a gente vai
os cargos de liderança, a gente ainda está em 35, 37, quase chegando nos 40, mas em cargos de diretoria a gente não tem muito ainda. Então, a gente precisa escalar e preparar as mulheres para irem atingindo cargos mais altos nas companhias, nas organizações, porque Lá também na formação. na formação. E sem sombra de dúvidas, a consequência disso vai ser um resultado sólido, né? Resultados maravilhosos e divergência saudável, né? De opinião numa mesa de deliberação e de debate que vão trazer apenas contribuições para todos e para os temas que vão ser tratados lá. Eduarda, a BRZ Empreendimentos é conhecida por sua inovação. Você poderia compartilhar alguns exemplos de como a empresa está inovando além do canteiro de obras? E, na sua visão, quais são as tendências que estão moldando o futuro da construção civil? E, por fim, quais são as influências da geração Z e como a BRZ está se adaptando a essas necessidades atualmente? É interessante que quando a gente fala de inovação na construção civil, né, tecnologia e inovação, a nossa mente ela vai ligar a gente diretamente ao canteiro de obras. E aí a gente precisa refletir e olhar considerando o contexto do nosso país, do Brasil hoje, né, e a natureza artesanal do processo construtivo. Então, a gente tem um processo construtivo manualizado e, somado a isso, a gente precisa falar sobre a questão da mão de obra, do valor da mão de obra. A mão de obra hoje no Brasil ela é 8 vezes mais barata do que nos Estados Unidos. Então, você vê uma industrialização muito grande, mas a gente precisa começar a pensar nisso, principalmente com os problemas de mão de obra, tendo em vista o aquecimento do mercado, né, e o aumento das contratações, a gente precisa, de fato, começar a falar sobre isso. Mas na hora que a gente sai do canteiro de obras, eu acho que é importante a gente falar sobre os dados como ferramenta de disrupção, né? Os dados como novo petróleo. Hoje, você, dentro da sua companhia, da sua organização, você ter dados como ferramentas para as tomadas de decisão é um diferencial competitivo muito grande. A gente falar sobre as preferências que moldam as experiências, né? Então, na hora que você fala de experiência do cliente, você personalizar ao máximo a abordagem de venda para o seu cliente específico. E aí você tem muita possibilidade de trazer tecnologia para a jornada do cliente, né? Na hora que a gente fala de moradia inteligente, e hoje dentro de todos os empreendimentos da BRZ, a gente tem conectividade, a gente tem flexibilidade, a gente tem sustentabilidade, a gente tem um app de serviços com mais de 100 funcionalidades, nós estamos falando do público econômico, e que o que a gente mais precisa na nossa vida hoje que falta para a gente é tempo. Então, esse cliente, quando ele consegue economizar tempo, tendo essas ferramentas, né, um carro elétrico compartilhado, carregador de carro elétrico, bike compartilhada, mini mercado, situações que fazem com que as pessoas consigam ganhar tempo e além das funcionalidades desse app que ele traz para dentro do empreendimento. E aí, na hora que a gente fala de experiência do cliente, é muito importante você entender o seu cliente. E a gente teve no SXSW esse ano em Austin, muitos painéis falaram sobre a geração Z e sobre o perfil desse novo consumidor que está chegando, né? Até 2025, a geração Z ela vai representar 30% dos consumidores do mundo. E dentro da BRZ, em 2024, a geração Z ela já corresponde a 50% dos nossos clientes. Então, a gente entender que a geração Z é realmente uma geração totalmente diferente, né, das outras. Nós estamos falando dos nativos digitais, dos defensores aí da sustentabilidade e dos arquitetos do seu próprio futuro. É uma geração que vai ansiar por espaços que traduzem as suas convicções, né? E eles têm características e prezam por experiências muito específicas. E na hora que você coloca dentro da sua jornada uma experiência diferenciada para esse público específico, né? Realmente você tem muito o que ganhar com relação a isso. E para a gente complementar, a gente fala de uma experiência digital completa dentro da jornada da BRZ. Né? Desde a captação do lead até a interação, né, com inteligência artificial,
com assistente virtual. A nossa assistente virtual se chama Beatriz. Então, você consegue, se o cliente hoje quiser comprar o apartamento e assinar o contrato da Caixa virtualmente, né, visitando o apartamento decorado, indo ao nosso stand de vendas de forma virtual, ele consegue. E hoje a gente tem, somando tudo a isso, a questão do Nato Digital, que o próprio contrato da Caixa Econômica Federal também, ele pode ser assinado de forma digital. Então, você acaba trazendo facilidades para o cliente, que é o seu público-alvo, né? A gente tem como um dos nossos principais valores o cliente no centro, a satisfação desses nossos clientes. E aí você vai trazendo, durante toda essa jornada, né, que a gente foi até premiado pela SAP esse ano, no projeto de Customer Experience, com muitos players aí do mercado de todas as áreas, e que a gente trouxe realmente um CRM, foi uma transformação aí para o nosso país, e a gente tem coletado muitos benefícios com isso. Para a gente resumir, para a gente concluir, né, a gente sai da inovação além do canteiro de obras e vem trazendo, então, essa questão dos dados, essa questão de mudança de mindset, realmente, da cultura do seu colaborador. Né? A tecnologia, ela vai servir, a gente fala muito de chat GPT hoje em dia, né, de que algumas das profissões vão se extinguir e muita gente fica preocupado com isso. Mas a forma como você usa a tecnologia hoje, ela vai muito mais do mindset do seu colaborador e da sua equipe para que isso dê certo, do que, de fato, você contratar consultorias para implantar. E se você não tiver, na realidade, o engajamento e o entendimento de todo mundo de que aquilo vai gerar valor, não adianta de nada. Né? Então, é algo de mudança cultural, realmente, para você trazer isso para dentro da empresa, e é um processo adaptativo. Legal. E você acredita que é uma tendência, Eduarda, a criação de produtos cada vez mais personalizados, tendo em vista isso que a gente falou, né, da inovação, da tecnologia, dessa mudança de mindset que começa dentro da empresa e chega no cliente final? Você vê isso como uma tendência? Produtos cada vez mais personalizados? Eu vejo que você precisa realmente conhecer o seu cliente. Para você conhecer o seu cliente, você precisa ter indicadores fidedignos. Por exemplo, a BRZ tem um banco de dados de 27 mil clientes. Né? E assim, a gente tem uma política de entrar nas cidades, que a gente chega e permanecer e perpetuar nas cidades, porque a gente faz um investimento muito alto, com um stand de venda, com um apartamento decorado realmente premium, né? É diferente aí, a gente vem para trazer a experiência de luxo para o segmento econômico. Tanto que muitos players, muitas pessoas vão visitar as nossas obras e falam, isso não é o Minha Casa Minha Vida. Né? Não identifica, não fala, isso não é o Minha Casa Minha Vida. Né? A partir do momento que você tem esse conhecimento no íntimo do seu público-alvo naquela cidade, principalmente se você já entregou 1, 2, 3, mais de 5 empreendimentos, você começa a moldar o perfil daquele cliente e conseguir ser mais assertivo na definição do produto específico para aquela renda ou para aquele perfil de cliente que queira adquirir. Eu acredito muito nisso, sim. E talvez mais do que a tecnologia, a inovação vem justamente dessa mudança do que ofertar, né? Você está ofertando um produto diferenciado, entendendo que o público ele quer também esse tipo de serviço, ele quer uma série de facilidades. Então, que até então, eu acho que esse é um diferencial da BRZ mesmo, de oferecer produtos e serviços diferenciados quando a gente olha para o segmento econômico, que até então a gente falava, eram produtos que você está ofertando. A gente via, né, as áreas de lazer dos empreendimentos lá, com um salão de festas grande, sem nada, e um zelador, e aquilo morto com as moscas. E hoje, na hora que a gente traz a tecnologia, né, a gente traz tempo para o cliente. Então, as áreas de lazer, elas são conectadas, ela tem um mini mercado, ela tem todo o mobiliário do salão de festas, todos os aparates já entregue como enxoval para o cliente, né, de todos os itens de lazer. Aí você tem as adegas, você tem vende machine de farmácia, você tem vende machine de pet, você tem chopeira em alguns empreendimentos que você pode passar o cartão de crédito, né? Isso nos produtos da BRZ a gente ainda não fez, mas a gente tem essa facilidade se o condomínio quiser adquirir dentro do Super App. Então, você traz vida, né? A gente costuma... o Ale fala muito isso, da House, a fazer a comparação daquele celular que era um tijolão, quando lançou o celular e que ele tinha capacidade de você falar 5 minutos e você deixava, tipo assim, 12 horas carregando. E hoje, aqui, a gente tem, né, um computador e a gente trabalha da tela do telefone. Então, é transformar
a moradia numa moradia realmente inteligente, gerando valor para os clientes. Queria falar um pouquinho de futuro agora, Eduarda. Quais são os planos futuros da BRZ? E existem novos projetos ou áreas de expansão que você gostaria de compartilhar conosco? Essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Mas é muito interessante, né? Todas as construtoras do segmento econômico passaram por uma recuperação nos últimos 3 anos aí de recomposição das suas margens, o que tange ao cenário de pós-pandemia, que a gente teve um aumento muito grande do custo de construção. E agora que a gente está colocando a casa em ordem para fazer um 2024 realmente diferente, já que o ciclo dos nossos empreendimentos e das nossas obras, ele possui um time maior, né? Desde a captação do terreno até a aprovação da área e, na realidade, desde o lançamento até a entrega de chave das unidades. Então, a gente tem sim, né, estudos para expansão para novas áreas, isso faz parte do nosso planejamento estratégico. Eu não posso ficar entrando muito aqui no mérito. Existem algumas cláusulas de confidencialidade agora, que a gente está na CVM, que a gente não pode expor muita coisa, né? Mas eu garanto que vem muita novidade e cidades novas e muito projeto interessante e bacana por aí. Assim como nos encontros do GRI, sempre temos muitos temas para abordar, mas o nosso tempo já estourou. Mais uma vez, muito obrigada, Eduarda, por aceitar estar conosco e obrigada, Gabi, por aceitar estar comigo nesta jornada. Agradeço também a você que está conosco e ficou até aqui. Aproveitando, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outros executivos e executivas da indústria e seguir o nosso canal. Muito obrigada!